Israel vai para uma guerra e perde a guerra. Essa guerra, a tragédia mais sofrida por Israel, além de muitas mortes, foi a arca do Senhor ter sido levada. Vimos isso nos capítulos anteriores. Agora nós começamos o capítulo 5 e o capítulo 6, boa parte do capítulo 5 e capítulo 6 é voltada para falar sobre como os filisteus, eles trataram a arca, como é a crença deles, qual é o que é que está no coração deles, o que é que eles pensam, quais são as decisões e os caminhos que eles estão tomando a olhar para esses eventos e a arca do Senhor. E agora nós podemos olhar para esse texto, esse capítulo, e esse é o ponto interessante. Perceber eles demoraram, né? O quanto eles demoraram para perceber, para reconhecer e se render. A história, ela própria vai explicitamente, o próprio filisteu, ele vai dizer que essa história está em conexão com a história da saída de Israel do Êxodo. Eles vão olhar os eventos e eles vão perceber que eles são como os egípcios. E que assim como Deus puniu os egípcios, Deus está punindo eles. E vai ter pontos de contato nessa história, com a história do Êxodo. Mas além das crenças, das perspectivas equivocadas que os filisteus têm, e eles vão externar, né, na busca deles, aos sacerdotes, aos líderes, nós vamos ver alguns conceitos, alguns pensamentos e ideias que são próprios do ser humano como um todo. O homem, sendo imagem e semelhança, ele tem alguns conceitos, ele tem algumas necessidades. E que, obviamente, o ímpio, ele pega esses conceitos e ele preenche, ele associa esses conceitos com conceitos equivocados. As suas necessidades, por ser um homem imagem e semelhança do Criador, que são as mesmas necessidades que nós temos, mas eles preenchem de modo equivocado. Mas em toda a narrativa, especialmente quando nós caminharmos aqui num bloco que fala sobre a vida dos ímpios, até o verso 12, nós vamos ver pontos de contato com o povo do Senhor no sentido das suas necessidades, daquilo que está no anseio do coração deles. O capítulo 5 descreveu o período em que eles não perceberam que aquilo ali que havia acontecido não era a vitória do Deus deles. Israel foi derrotado pelos filisteus porque Deus tinha um propósito em tudo isso. Eles pegaram a arca da aliança, levaram para o templo de Dagon e colocaram lá, e eles acharam que era o Deus de Dagon era superior. Depois Deus foi agindo no meio deles, a estátua de Dagon estava caída, eles não reconheceram isso no capítulo 5. Eles continuaram, eles colocaram a arca lá e no outro dia as mãos estavam cortadas, a cabeça de Dagon estava cortada e eles não reconheceram. Eles tentaram outra estratégia, talvez enviar a arca de cidade em cidade, para talvez nessa estratégia, né, que os líderes foram consultados, os sacerdotes foram consultados. E o texto diz que quando eles começaram a colocar a arca da aliança espalhada para andar nas cidades, começou a haver tumores e ratos no meio do povo. As pragas, né, que eram semelhantes às pragas do Egito, começaram a invadir todo o território. A arca da aliança não estava fazendo algo de bom para ele. O povo, no capítulo 5, começou a questionar a liderança dos filisteus, dizendo assim: por que você não manda embora essa arca? Eles começaram, a princípio, a consultar a liderança, mas depois eles começaram a dizer: por que você não manda embora? Mas os líderes relutaram. E aí, quando a gente chega no capítulo 6, diz assim: a arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. 7 meses, meus irmãos, é o período que agora no capítulo 6 vai descrever o momento onde eles, de fato, eles vão entregar a arca. Mas todo o capítulo 5, ainda que você lê um versículo após o outro, pode parecer que isso se deu numa semana, 2 semanas, mas não, eles relutaram, eles foram teimosos. Eles acharam que havia uma estratégia, que eles eram poderosos, que Dagon era poderoso, e eles demoraram para devolver a arca. O coração deles, até o ponto, né, a história do êxodo no Egito, né, os egípcios, eles ficaram
demorando, até que a mão de Deus puniu de modo terrível. Eles disseram, vão embora que nós não aguentamos mais. Eles demoraram por 7 meses, recebendo a ira de Deus, recebendo a praga do Senhor, mas eles, com toda a superstição, com toda a estratégia, eles foram mudando de estratégia em estratégia, até que eles se renderam e não aguentaram mais passar por aquele cenário. E aí nós temos, no versículo 2, o ponto em que é um momento final, quando eles chamam sacerdotes e adivinhos, né? Eles chamam os líderes religiosos, para perguntar, diante daquele cenário que não está funcionando, o que é que eles têm que fazer. O verso 2 diz, então chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram, o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos, como a devolveremos para o seu lugar? Então, eles já perguntam aos sacerdotes, com essa decisão, eles vão devolver, porque nenhuma instrução de sacerdote, de líderes dos filisteus, né? Nenhuma dessas decisões foi boa para eles, não funcionou, né? Isso é uma realidade que nós vimos no domingo passado, que o ímpio ele tem suas crenças, suas ideias, suas superstições, mas existe algo inevitável na mente do ser humano, que são aquela crença, aquela crendice, aquela superstição. Depois de um tempo ele começa a ver que não está funcionando. Ele começa a perceber que aquilo ali não resolve o problema, né? Aquela esperança que ele colocou, e aí ele começa a ficar frustrado com aquilo ali. Talvez ele vai pular para uma outra crença, para um outro método, para uma outra coisa. E agora eles estão no ponto onde eles estão inevitavelmente querendo se livrar da arca e devolver a arca, e eles querem apenas saber dos sacerdotes e adivinhos como eles vão devolver, né? A partir daqui, meus irmãos, a gente vai ver no verso 2 ao verso 12 conceitos que retratam o coração do ser humano, e nesse sentido verdades, porque está no coração de todo ser humano, mas ao mesmo tempo o ímpio, sem a instrução do Senhor, ele tentando preencher essa verdade, essa necessidade do coração do ser humano com coisas que não são coerentes com a palavra de Deus, né? Então, o primeiro conceito que a gente vê nesse versículo 2 é que o ímpio, aqui o filisteu, ele tem um sacerdote, ele tem um líder religioso, porque ele entende a necessidade que ele tem de se dialogar com a divindade. Você vai ver em todas as culturas, as culturas elas têm, né, um elemento religioso. Você vai numa tribo indígena, você vai até no coração de um ateu, quando você vai conversar com um ateu, ele é um ser religioso. A religiosidade dele está canalizada para uma outra coisa, para um outro projeto, para um outro ideal. Mas o fato é que ninguém vive sem um projeto de vida, sem um ideal, sem algo que o seu coração arde por aquilo, sem aquilo que é o propósito da vida. Isso é o elemento da religiosidade do ser humano, porque o ser humano foi criado em imagem e semelhança do Criador. Ele foi criado para ele entregar o seu coração para esse ideal, para essa causa, e ele viver por isso. Terrivelmente, as pessoas tentam fazer disso, da sua vida, viver em função de uma causa política, de um time de futebol, né, de um ideal, de uma divindade, de um projeto nesse mundo. Mas isso é a religiosidade, isso é aquilo que é o homem foi criado para isso, e o homem não consegue viver, ele não consegue dizendo assim, eu sou ateu e eu não vou viver por causa nenhuma. Ele vai preencher esse lugar que deveria ser canalizado, devotado a Deus, essa entrega, ele vai dar a um time de futebol, ele vai, na época em que o time vai para uma final em um outro país, ele vai pedir para o seu patrão para livrar ele da escala de trabalho, ele vai juntar, fazer uma dívida enorme para comprar uma passagem, uma viagem, para ficar lá a madrugada na fila, ele vai devotar uma devoção, que ele não faz isso no seu dia a dia para qualquer outra coisa. Aquilo ali é a sua religião, aquilo ali é o seu ato de adoração, de entrega, de intensidade. Os filisteus tinham os seus líderes religiosos, tinham o seu Dagon, tinha a sua adoração. E interessante que eles perguntam, né? O que é que nós faremos para devolver?
Aí veja o que o sacerdote pagão ele começa a dizer a partir do versículo 3. Em primeiro lugar, eles responderam: se a devolvermos a arca do Deus de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão porque a mão dele continua pesando sobre vocês. Na maior ignorância da palavra de Deus, os filisteus, e assim como todos os ímpios, eles têm um sentimento de culpa. Você olha para os atos religiosos de toda a religião, de toda a cultura, eles tentam colocar no meio dos rituais religiosos um ato de reparação, porque o ser humano ele caminha com essa ideia de sentimento de culpa. Na virada do ano, muitos vão à praia, para o mar, para entregar uma oferenda, para tentar reparar, né? Nos rituais do candomblé, eles tentam matar o animal, derramar sangue. Eles tentam entregar boas obras, os espíritas fazem boas obras, eles tentam fazer uma cerimônia de reparação, porque no coração do ser humano, em toda e qualquer cultura, com a perspectiva distante da lei de Deus, com a perspectiva distante da verdade da palavra de Deus, eles caminham com isso, com um sentimento de culpa, e eles no mais profundo do seu coração, o coração deles diz assim, que existe algo a ser reparado, existe um problema. Toda religião tem isso, essa cerimônia de reparação, porque o coração deles não conseguem encontrar paz. Eles tentam fazer isso por meio de uma crendice equivocada, mas existe um conceito que está muito claro no coração de todo ser humano. O ser humano não consegue dizer para si mesmo que ele não tem pecado. Ele pode falar isso, ele pode externar, mas ele não consegue sentir paz diante do Criador. Ele precisa, e o próprio sacerdote pagão diz: olha, vocês precisam fazer uma cerimônia de reparação, porque existe culpa no meio do povo. Existe culpa, existe algo imperfeito. E aí vem o versículo 4. Então os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes e adivinhos responderam: mande 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vocês e sobre todos os governantes. Havia as pragas voltadas para tumores e ratos, que é o que vai dizer nos versículos seguintes. Há uma coisa interessante, né? Se eu tenho entendimento de que o problema é porque eu sou culpado, eu preciso fazer uma cerimônia de reparação. Eu preciso fazer uma oferta pela culpa. Veja como a linguagem é semelhante à linguagem de Levítico. Levítico estabelece a oferta pela culpa. O sacerdote pagão, ele, num conceito equivocado, porque não se faz reparação com Deus por meio de ouro, por meio das minhas boas obras, ou por meio de maior tesouro desse mundo. Eu posso pegar aquilo que é mais precioso, que é o ouro, e eu não consigo reparar o meu pecado. Mas neles existe esse conceito, e o ser humano tenta fazer isso, ele tenta reparar o seu pecado, e ele sabe, veja que coisa interessante, esse é um conceito próprio da estrutura redentiva de Levítico, né? Por que nós somos pecadores e culpados? Porque aquele que nos representou diante de Deus, Adão, o nosso representante, ele pecou diante de Deus. Todos os representados por eles foram tomados pelo pecado e pela culpa. Eles chegam, o sacerdote pagão, e ele diz: olha, nós estamos culpados e nós vamos fazer uma reparação, porque o pecado tem a ver com a decisão dos nossos representantes, os 10 líderes filisteus. Existem 2 pragas, de tumores e de ratos, mas nós vamos entregar 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é a mesma. Por que existe 2 pragas? Porque ela está relacionada aos 10 líderes dos filisteus, os nossos representantes. Então nós vamos apresentar 5 ratos de ouro e 5 tumores. Eles reconhecem a culpa e eles reconhecem que deve haver uma reparação. O ser humano tenta fazer isso. Ele tenta reparar. Veja
é algo muito comum, meus irmãos, você vê várias organizações, várias ONGs que tratam sobre as causas ambientais. E não queremos dizer que todos os atos dessas ONGs são errados, mas você vai perceber que essas ONGs, elas têm como fundamento, né, os movimentos de esquerda, os movimentos ateus, porque elas sentem a necessidade de reparar algo e elas tentam fazer isso a causa nós vamos viver sem matar os animais, não podemos comer carne. Não podemos, até existem movimentos que não é só não comer carne, mas não usar nada que seja proveniente dos animais. Nós vamos viver uma causa que agora é plantar árvores. Nós vamos viver uma causa que agora é cuidar dos animais marítimos. As causas que eles colocam na vida, eles tentam exatamente fazer uma reparação. Eles dizem que todo o problema que nós enfrentamos na sociedade é porque o homem está fazendo mal à terra, mal ao planeta, e nós vivemos nesse evangelho, que para eles é o evangelho. O que é a boa nova nessa religião? É plantar uma árvore, é cuidar de tal espécie, é não matar um animal. Isso para eles é uma religião, isso para eles é a proclamação, e eles tentam evangelizar, eles tentam falar para outras pessoas o modo como tratam a terra, o modo como tratam os animais, mas nisso nós podemos ver a essência do ser humano. Ali está aquele ser humano que tem um problema com o pecado, que tem um problema, uma necessidade, porque ele é um ser religioso, ele vai encontrar o objetivo da vida onde ele viver em adoração, só que agora ele está preenchendo isso por uma causa que não vai satisfazer o seu coração, que não vai de fato resolver o problema, que você pode deixar de comer carne, plantar árvore, fazer todo o bem ao planeta, mas se você não tiver Cristo, nenhum tesouro nesse mundo pode reparar o seu pecado. O pecado não se repara com tumores de ouro, com ratos de ouro, não reconhecendo que você chega diante de Deus e diz assim: eu sou pecador e eu quero entregar todo o meu tesouro para ti, para reparar o meu pecado. Você não vai conseguir fazer isso. Mas o próprio ímpio, ele sabe que ele precisa reparar o seu pecado. É algo comum nas religiões da história do mundo, esses elementos de reparação, porque o ser humano ele entende que ele é culpado. O versículo 5 diz: façam imitações de tumores e de ratos que andam destruindo a terra e deem a glória ao Deus de Israel, assim ele talvez alivie a sua mão em cima de vocês e do Deus da terra de vocês. O ser humano, no mais fundo do coração, ele sabe que o Deus Criador, ele é a causa primária. É ele a glória das intervenções na história da humanidade. Ele pode ter conceitos que ele professa equivocados, ele pode atribuir aos atos, ao acaso, mas no fundo do seu coração ele sabe que é a divindade, é o Criador, né? Tanto que o ateu, quando ele está em crise, ele ora. Quando nós estamos pregando em cerimônias de sepultamento, aquelas pessoas que debocham do Evangelho, aquelas pessoas que não querem ir para a igreja, elas silenciam quando nós abrimos a palavra para falar sobre o Deus Criador, porque no fundo eles temem. Eles podem não se render a Deus, ao Deus de Israel, mas eles temem, eles sabem que a glória vem dele, o Deus de toda a glória, o Deus que derrama a sua ira, o Deus que controla a vida e a morte. As pessoas se prostram e reconhecem isso, porque no fundo do coração do ser humano existe um certo reconhecimento sobre o Deus Criador. Como a palavra de Deus diz em Romanos, o ser humano olha para as coisas criadas e ele é indesculpável. Ele sabe que existe por trás da criação um Deus Criador, um Deus que faz tudo isso. O versículo 6 é exatamente a conexão com o Êxodo, quando diz: porque vocês endureceriam o coração como os egípcios e Faraó fizeram. Não é verdade que depois que Deus os maltratou, eles deixaram os israelitas sair e eles foram embora? Veja tanto paganismo, tanta ignorância sem conhecer a palavra de Deus. Mas esses homens, eles fizeram algo impressionante.
eles olharam para a vida deles, esses sacerdotes pagãos, e eles disseram: nós estamos vivendo aquilo que é a mesma realidade do Egito. Nós estamos agora sendo as mesmas pessoas que os egípcios foram. Deus puniu os egípcios e Deus está punindo a nós, e a mesma história está acontecendo conosco. E se nós endurecermos como os egípcios demoraram tanto para deixar o povo ir, nós vamos ter desgraça em nossas vidas. Nós precisamos nos render. Por que nós seríamos destruídos? No final das contas, veja, ele diz aqui, é uma ideia muito clara para eles. No final das contas, eles não saíram? Demorou tanto tempo, tantos argumentos, tantos feiticeiros disseram que eles não deveriam deixar Israel ir embora, mas no final das contas, Deus derrotou eles. E os egípcios deixaram o povo ir, e agora nós devemos deixar os israelitas irem embora. Eles reconhecem, meus irmãos, que essa história está em conexão com a história da redenção, com a história do Êxodo. Que essa história não é uma guerra particular, uma guerra aleatória, mas a história da redenção está sendo repetida. Há pontos de conexão com aquilo que aconteceu no Êxodo, está acontecendo com um derramar da ira de Deus no meio dos filisteus. Agora, nós começamos a observar o texto e são esses dois elementos, né? O elemento de que no ímpio nós temos conceitos próprios do ser humano, o ser religioso, a necessidade, o sentimento de culpa, a necessidade de uma reparação, a crer em Deus como Criador, como digno de glória, e entender que a história da vida, ela não pode ser desconectada dessa história da redenção, de um Deus santo, de um Deus de ira, de que um povo que se levantar com a igreja do Senhor é exatamente a história do Egito. Eles começam a apresentar aquilo que eles vão fazer diante dessa verdade. Eles vão agora apresentar vários conceitos imperfeitos, equivocados, para tentar lidar com essa realidade que está no coração do ser humano. É exatamente isso que o ímpio faz. O ímpio é um ser religioso, ele tem problema com a culpa, ele tem necessidade de reparação, ele tem necessidade de encontrar algo que preenche o seu coração, mas ele vai fazer isso sem a instrução do Senhor. E aí ele se perde nas suas práticas, nos seus objetivos. Verso 7 ao verso 9, a reparação imperfeita. Agora, pois, façam um cargo novo, arranjem 2 vacas com crias sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrem as 2 ao carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Então peguem a arca do Senhor e a ponham sobre o carro, e um cofre ao lado dele ponham as figuras de ouro que vocês vão enviar como oferta pela culpa. Depois deixem o carro ir. Fiquem observando se ele subir pelo caminho de Bet-Semes, que leva a seu território. Então foi o Deus de Israel que nos fez este grande mal. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso nos aconteceu por acaso. Existe um ritual de reparação. Pegar 2 vacas e que tem 2 crias. Essa vaca nunca foi colocado jugo de trabalho, ela não foi colocada nunca para trabalhar. Então ela tem que ser colocada lá para carregar aquilo que na mente deles é o mais precioso, que é o ouro. Veja, o ritual é pegar o bezerro, levar para casa e pegar a vaca para carregar aquilo que é o mais precioso, que para eles é o ouro. Deixa o carro subir. Esse ritual de reparação, ele não tem, meus irmãos, nenhuma conexão com a história da redenção, com o ritual de reparação estabelecido pelo Senhor em Levítico. Não é assim que se repara o pecado, não é assim que se repara por aquilo que eu posso fazer, pela minha crendice, pelo meu ritual, por aquilo que eu invento, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu sou. Eu não consigo reparar o meu pecado senão pelo sangue de Cristo, o meu Redentor. Eu não posso reparar o meu pecado por aquilo que eu posso produzir, mas por aquilo que foi enviado pelo próprio Deus, que é o seu Filho, o Redentor.
Eles sabem que tem culpa, eles sabem que precisam reparar, mas eles não têm a orientação minuciosa da palavra de como fazer isso. Não vai ser boas intenções, não vai ser o reconhecimento da culpa, o desejo por reparar que vai fazer o perdão para eles. Assim, todas as religiões, todos aqueles mais devotos que estão orando, que estão pedindo perdão, que estão tentando reparar, se eles não tiverem Cristo, eles estão igualmente os filisteus, perdidos. Porque somente Cristo, somente um caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, que pode reparar o pecado. Eles pegam, faz o ritual, e veja o que o ímpio faz, né? A instrução do sacerdote, ela tenta preencher um vazio, uma lacuna na vida do ímpio, na sociedade, mas o próprio sacerdote, ele é alguém cheio de dúvidas. O sacerdote pagão, ele diz, olha, você vai colocar a arca num carro, o boi vai levar. Se ele for por tal caminho, quer dizer que foi Deus de Israel. Mas se ele for por outro caminho, não é o Deus de Israel. Ele tem toda a instrução, toda a religião, mas ele não confia nisso. No coração do sacerdote pagão, ele não tem a firmeza da verdade, ele não tem a verdade, ele atribui, né, ele tem uma percepção de culpa, uma percepção de reparação, uma percepção de restauração, de instrução para a restauração, mas o seu coração é tomado de dúvidas. Ele não consegue descansar, ele não consegue nem levar descanso ao povo, levar convicção ao povo que ele pastoreia, ele leva dúvidas. Ele talvez no final de tudo isso que ele disse, ele diz, talvez isso seja obra do acaso. Talvez isso seja obra do acaso, né? Ele não reconhece a verdade inteiramente do Senhor. O versículo 10 ao 12 destaca como é o ímpio, o coração do ímpio. O coração do ímpio, ele é resistente, meus irmãos, a ouvir a voz do Senhor, a obedecer o Senhor. Mas é impressionante a prontidão e a rapidez com que o ímpio, muitas vezes, ele se devota a causas vazias e ele obedece crendices populares. Lei do Senhor diz o que o ser humano deve fazer para agradar o Senhor, e os ímpios relutam, dizem que essa palavra é mentirosa, que essa palavra é da cultura popular, foi inventada pelos homens, isso não é palavra sagrada. Mas impressionante como eles são rápidos para ouvir, né, crendices populares. O verso 10 ao verso 12 diz, os homens fizeram isso, pegaram 2 vacas com crias e as amarraram ao carro e encerraram os seus bezerros em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto ao cofre que continha os ratos de ouro e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas, até a fronteira com Bet-Semes. Eles fizeram, e aqui esse texto, meus irmãos, verso 10 ao verso 12, ele muito se assemelha com os textos de Êxodo. Se você pegar alguns capítulos de Êxodo, isso é muito comum no livro de Êxodo, é muito repetido isso. Deus faz uma instrução dizendo assim, vocês precisam fazer o tabernáculo dessa forma, dessa forma, dessa forma. A cortina deve ser de tantos centímetros, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Aí o bloco seguinte do texto diz, e o povo fez conforme o Senhor tinha dito, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Você vai ver muitos blocos, até capítulos, onde a ênfase do texto é narrar como o povo minuciosamente foi pronto para obedecer, assim como foi a instrução sacerdotal, a instrução do Senhor por meio de Moisés. E aqui do verso 10 ao 12, poderia ter dito, eles fizeram conforme o sacerdote pagão disse, mas eles vão ponto por ponto falando, destacando como eles fizeram isso, como eles foram prontos para obedecer, como eles foram entregues a essa adoração, essa prontidão para fazer exatamente como foi ordenado. Um povo, ó Deus, um povo que não tem a palavra de Deus no seu coração, que não tem a convicção de que a palavra de Deus é a verdade, ela vai colocar outra palavra, como se fosse uma palavra inerrante,
Uma palavra onde ele vai colocar a confiança, onde ele vai seguir as orientações, onde ele vai fazer minuciosamente aquilo que eles ouvem. Esse é a vida do ímpio. Mas veja como o povo de Deus ele é diferente. Verso 13 ao verso 15. Esses três versículos eles destacam aqui, né, como a reação, como a vida do povo de Deus é diferente, entendendo essas mesmas necessidades. Nós somos seres religiosos, nós temos culpa pelo pecado, nós precisamos reparar o nosso pecado, nós precisamos atribuir a Deus toda a glória, mas seguimos por caminhos diferentes. Versículo 13 diz: o povo de Bet-Semes andava fazendo a colheita do trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. O carro veio até o campo de Josué, o Bet-Semita, parou ali onde havia grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifícios ao Senhor. O coração deles se enche de alegria. Eles estão, meus irmãos, na época da colheita, na época da riqueza material, na época da bênção, da fartura, mas o que enche a alegria do coração deles é que agora a arca do Senhor voltou para eles, é que agora eles podem adorar. Não existe coisa maior angustiante para o povo de Deus do que ficar sem a adoração. Imagine, lembre-se nos períodos da pandemia, quando nós ficávamos isolados. Algumas pessoas não se importaram em ficar sem adorar, mas os verdadeiros crentes, o povo de Deus, eles ficavam angustiados, eles ficavam inquietos, pronto, puderam se reunir, eles voltaram arduamente, eles estavam inquietos, e quantas pessoas choraram no primeiro momento em que se reuniram para adorar, em que puderam ouvir as vozes uns dos outros e cantar louvores e ouvir a pregação da palavra. Como isso, meus irmãos, é algo que toca a nossa alma, como isso é algo que preenche o nosso ser. Imagine você viver uma vida sem a adoração. Isso é impensável na vida do povo de Deus, isso é impensável na vida, quando nós estamos impedidos de adorar, por um motivo de doença, por um problema que nós enfrentamos, por qualquer que seja um empecilho, nós ficamos angustiados, nós ficamos inquietos, porque se existe algo que preenche a nossa alma, que preenche o nosso coração, é nos aproximarmos desse Deus tão poderoso, tão gracioso, e ouvirmos a sua voz. É isso que preenche a nossa alma, é isso que dá alegria no meio da colheita de trigo no vale. Quando eles viram a arca do Senhor, o coração deles se encheu de alegria, porque eles iriam adorar o Senhor, eles iriam ter aquele momento. Quantas vezes nós lemos nos Salmos, né, a alegria do salmista dizendo que ele está indo à casa do Senhor, ou naqueles momentos em que eles estavam no cativeiro babilônico, quando eles se lamentavam e choravam e diziam: que saudades eu tenho da casa do Senhor. É isso, meus irmãos, na verdade, que está no coração do povo de Deus. A alegria em estar presente, a angústia em estar distante. É isso que é o que está no meio do povo de Deus, essa percepção clara. Nós necessitamos de preencher esse ser religioso que nós somos, não com corrida de Fórmula 1, não com jogo de futebol, não com nenhum projeto dessa vida, mas nós necessitamos. E o nosso coração só encontra profunda alegria quando nós adoramos, quando nós cantamos, quando nós oramos. É isso que preenche o coração de alguém esclarecido com a palavra de Deus. Aquele projeto pagão que era 2 vacas com uma madeira para levar o que na mente deles era o mais precioso, o ouro. Sabe o que eles fazem? Eles pegam o ouro, colocam lá em cima da pedra. O carro de madeira eles usam para fazer a lenha, e a Deus eles vão entregar o animal que representa Cristo. Não é o ouro. Eles estão agora olhando para aquilo ali com os olhos da palavra. Deus já me disse como deve ser a adoração. Deus já me disse que o mais precioso é Cristo.
o meu Redentor, e que eu represento Cristo por meio de um animal com derramamento de sangue. Então, com os olhos da palavra, com os olhos cheios da verdade da palavra, eles vão buscar a Deus, buscar a reparação por meio daquilo que foi orientado no livro de Êxodo e no livro de Levítico. Não por meio de crendices populares, não por meio de orientações pagãs, não por meio daquilo que o homem considera mais precioso, que é o ouro, mas por meio da palavra, a adoração pela palavra. O que nós precisamos, meus irmãos, cheios da verdade de Deus, para adorar o Senhor, não são as nossas inovações, é exatamente aquilo que o Senhor diz, como nós devemos entregar a Ele. Vem um cofre com ouro e 2 vacas. Pela palavra, nós conseguimos avaliar o que é agradável a Deus, segundo a própria vontade de Deus. Deus não quer o ouro, Deus quer as vacas. Aquilo que foi desprezado pelos pagãos, aquilo que foi usado apenas para levar o ouro. É exatamente isso que Deus quer. Porque a sua palavra disse que era a adoração que deveria se dar ao Senhor. Aí, vejam que interessante, né? O versículo 15 diz: os levitas desceram a arca do Senhor. Nós não vamos lidar com a arca de modo, a nossa própria maneira. Nós temos em 3 versículos, meus irmãos, inúmeros termos que remetem ao livro de Levítico. Os levitas começam a trabalhar no livro de Levítico. Eles são, no final do livro de Êxodo, eles são ali estabelecidos. Mas são eles que vão manipular. Veja o cuidado do verso 13 ao 15, é fazer a adoração conforme Deus estabeleceu. É oferecer um sacrifício. Os próprios termos aqui, porque os sacrifícios eles são diferentes, né? Holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Existe o sacrifício pacífico, existe a oferta de manjares. Eles começam a usar termos que são os termos de Levítico. O holocausto é um tipo de sacrifício. Eles vão fazer tudo conforme a palavra. Levitas vão levar a arca. Eles vão oferecer ao Senhor os termos conforme a adoração, conforme bíblica. O povo de Deus, ele é pecador como o pagão. Ele sente culpa como o pagão. Ele sente uma necessidade de reparação como o pagão. O que nos faz diferentes é que nós olhamos para Cristo, para a sua palavra, nos orientar como nós devemos fazer, onde nós vamos colocar a nossa confiança dessa reparação. Nós somos seres religiosos. E esse é o grande divisor de águas. O reverendo Augusto costuma dizer que existem apenas 2 religiões no mundo. 2 religiões. Aqueles que buscam em Cristo a redenção da sua alma. E as outras sub-religiões, elas fazem parte de uma outra religião, uma religião que agrupa toda a religiões da humanidade. O ateu, o espírita, o muçulmano, que é aqueles que buscam reparar o seu problema por meio de outras crendices e outros atos. Existem apenas 2 religiões, meus irmãos, ou está em Cristo ou está fora de Cristo. Existe uma religião que, de fato, redime a alma. É quando nós olhamos para Cristo, por intermédio daquilo que Ele nos orienta na sua palavra, a colocar a confiança nele, a descansar nele, a adorar por meio da adoração que Ele estabeleceu. E aí nós podemos encontrar paz. O texto já havia dito que os líderes filisteus haviam acompanhado. E aqui o verso 16 até o verso 18 relata é o relato da derrota dos filisteus, né? Os 5 governantes dos filisteus viram aquilo e voltaram para Ecrón no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate, outro por Ecrón. Enviaram também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 governantes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres, a grande pedra, a qual puseram a arca do Senhor até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semite. Então são 5 governantes, 5 cidades, eles enviaram, é a crendice deles, mas o fato é que eles voltam de mãos vazias, derrotados, reconhecendo que o problema era a culpa deles. Eles viram uma cena
completamente distinta daquilo que eles acreditaram. A glória sendo ouro, a glória está exatamente naquele que é entregue, naquelas vacas que estão sendo usadas para representar o Messias. A glória da redenção está no Messias. E agora, meus irmãos, nós chegamos ao versículo 19 ao 21. Vamos entrar até o primeiro versículo do capítulo 7, que ainda está conectado com esse enredo. Vamos ver que até no meio do povo de Deus, se existe um divisor de águas entre o pagão, com as suas necessidades, e o povo de Deus, o povo de Deus, ele muitas vezes ele padece, porque ele, ainda que creia no Senhor, na redenção, e a sua alma encontre descanso, o povo de Deus, ele tem problemas quando ele, ainda que redimido, ele se aparta dessa instrução da palavra, e ele quer fazer uma adoração na sua própria maneira, com pequenas modificações. O versículo 19 diz: o Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Eles poderiam imaginar, olha, Deus aceitou agora, Deus fez a arca voltar, Deus puniu os filisteus, Deus nos abençoou e nós estamos agora tendo comunhão com Deus, então agora quer dizer que eu posso me aproximar. E Deus vai lá e pune eles, matando, né? Há uma diferença nos manuscritos sobre o número, né? Algumas pessoas discutem sobre essa quantidade, se é 70. Há manuscritos com um número assim bem grande, né? Mas a maioria desse entendimento de sendo 70 que morreram. Mas o fato, meus irmãos, é que houve uma grande matança e os homens ficaram angustiados, porque eles imaginaram que eles poderiam se aproximar da arca. Se toda a estrutura da adoração estabelecida em Levítico, a arca ficava no Santo dos Santos e eu não posso me aproximar, eu não posso imaginar, porque eu sou filho de Deus, sou servo de Deus, eu agora posso ignorar a sua palavra, aquilo que ele estabeleceu. Para nós, meus irmãos, que somos redimidos, perdoados, nós não temos agora a liberdade de ignorar a palavra de Deus para estabelecer a nossa própria adoração. Não é porque nós somos salvos, que nós somos filhos, somos amados, que nós temos o direito de fazer a própria maneira. Aqui a matança é no meio do povo de Deus, porque Deus está dizendo: vocês são um povo de Deus, vocês são os escolhidos, vocês são amados, mas vocês não têm o direito de anular esse princípio, o princípio da redenção. Somente por meio do sumo sacerdote, uma vez por ano, eles podem entrar, se aproximar da arca, porque o sumo sacerdote representa Cristo. Imagine você professando a fé, imaginando agora que nós não dependemos de Cristo, que nós podemos produzir a nossa própria adoração, que nós podemos viver uma vida religiosa baseada nos nossos méritos. O Senhor estava ensinando sobre ira, o Senhor estava ensinando sobre santidade. Veja o versículo 20, diz: os homens... O final do verso 19 diz: então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus Santo? E para onde subirá para que fique longe de nós? Essa é uma frase, meus irmãos, é a frase dita no Salmo 15, é a frase dita no Salmo 24. Quem pode estar diante do Senhor? Quem pode subir o monte e estar na sua presença? E eles começaram a perguntar, e a resposta para essa frase é: ninguém, somente Cristo. E somente nós, por meio de Cristo, podemos subir e podemos estar por causa dos méritos de Cristo. Mas na antiga aliança, como Deus havia dito que antes da morte de Cristo nós não poderíamos tocar na arca, se aproximar da arca, eles deveriam entender: eu não posso, porque existe um conceito redentivo, um conceito da minha necessidade do Redentor. Qual é o meu mérito? Qual é a minha glória? Nenhuma! Então o povo de Deus estava confuso com desse ensino que estava tão claro de Levítico.
Com o tempo, eles ignoraram o ensino levítico, começaram a achar que eles poderiam se aproximar. Eles se perderam nesse conceito de santidade, de Deus, da ira de Deus, de nós nos aproximarmos indevidamente. E eles foram punidos pelo Senhor. Esse é um problema interno do povo de Deus, quando o povo de Deus ele começa a achar que porque é redimido, que é porque é agraciado, ele pode modificar a adoração, ignorar os limites estabelecidos por Deus. E o versículo 21 diz: então enviaram mensageiros aos moradores de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham até aqui e levem a arca com vocês. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, o filho de Abinadab, para que guardasse a arca. Então, eles agora vão, por causa da morte, eles vão pegar alguém da tribo de Levi, vão colocar a arca num lugar isolado, para entender que eles não podem ter acesso à arca todo o tempo. É assim somente que Deus vai abençoar eles, quando eles tratarem a arca conforme foi dito no livro de Levítico. Não é o lugar onde eu posso ir em qualquer momento, abrir a arca e olhar lá dentro. Eu não posso ficar tocando a arca. Deus estabeleceu uma forma como eu tratar a arca e eu tenho que seguir a palavra de Deus. Porque existe um conceito de redenção. Existe um conceito de que Deus é santo e só por meio de Cristo eu posso me aproximar. E na antiga aliança eu não podia me aproximar da arca até que viesse aquele que é o sumo sacerdote, aquele que é o cordeiro, aquele que é o tabernáculo, aquele que nele se cumpre todas as figuras, e ele quebrasse essa parede de separação, e aí sim nós podemos nos aproximar com ousadia, como diz o texto de Hebreus, entrar no Santo dos Santos. Eu estou adorando conforme a palavra, mas ao ignorar a palavra, o próprio povo de Deus foi punido. Esse texto, meus irmãos, ele nos ensina, primeiro, elementos essenciais em todo o ser humano: a religiosidade, essa busca por algo divino, essa tendência do ser humano de colocar os ideais pagãos, projetos, as suas idolatrias, e fazer buscas vazias para a necessidade que é a necessidade do ser humano. E nós, meus irmãos, precisamos atentar para isso, para que sabendo que nós temos esse vazio no nosso coração, que é o vazio que só pode ser preenchido pelo Senhor, para não deixarmos as coisas que nós valorizamos e amamos desse mundo, que elas não se tornem a causa principal pela qual nós trabalhamos e lutamos. Nós precisamos viver nesse mundo, usar desse mundo, mas não colocar o mundo como um ideal principal na nossa alma. Nós vivemos do mundo, mas não somos do mundo. Cuidado para que os nossos sonhos, projetos não se transformem em idolatrias. Porque nós incorreremos do mesmo erro que os ímpios eles fazem. Nós temos, meus irmãos, os mesmos problemas que o ímpio ele tem, o problema da culpa. Como nós ficamos angustiados quando nós erramos contra o Senhor. E muitas vezes o ímpio ele não sabe lidar com a culpa e ele vai para o caminho do orgulho, porque o que é o orgulho? O orgulho é uma pessoa que ela não consegue lidar com o fato de que ele errou, e ele precisa dizer para ele mesmo que ele não errou, dizer para as outras pessoas que ele não errou. Ele vai ser arrogante, ele precisa... Muitas vezes você vê, né, nas redes sociais as pessoas com uma necessidade profunda de falar de uma vida vitoriosa, que ele sempre conquista coisas, que ele sempre tem um bem novo, um emprego novo, ele tem algo, e ele sempre sente a necessidade de mostrar às pessoas as vitórias, e sempre externar uma vida vitoriosa. Por que ele faz isso? Porque ele não consegue sentir paz com a realidade que na vida existem dias bons e dias maus. Ele esconde a angústia do seu coração, ele esconde o vazio do seu coração. É somente quando nós nos arrependemos diante do pecado e nós olhamos para Cristo como aquele que preenche a nossa alma, que nós vamos somente descansar. Somente em Cristo nós vamos descansar. Esse texto, meus irmãos, ele nos ensina somente em Cristo. Ele é suficiente. Nele tem toda a glória.
É somente quando eu me arrependo do pecado contra a lei de Deus, quando eu descanso nele, que a minha alma vai encontrar de fato reparação. A minha alma vai encontrar paz, não por aquilo que eu posso fazer, mas por aquilo que Cristo fez. Esse texto, mais uma vez, ele conecta a história do Êxodo com a história de 1 Samuel capítulo 6, a guerra entre Israel e os filisteus. Nessas conexões, meus irmãos, nós podemos ver alguns elementos interessantes, né? Existem pragas e existem pragas. Os egípcios são conectados com os filisteus. Mas existe algo interessante e nessas conexões que nós vamos ver ao longo das múltiplas histórias da Bíblia, nós vamos ver essas conexões com algumas mudanças. O interessante nessa conexão é que o povo não está preso como no Egito. O que está preso é a arca. O povo de Israel, na história do Egito, ele está sendo substituído pela arca. Porque muitas vezes nas Escrituras, a arca, o Senhor, ele está em profunda conexão com o seu povo. A arca representa o Senhor. Aqui a libertação, o povo tem que deixar a arca ir, assim como no Egito, os egípcios têm que deixar o povo ir. O povo no Egito, a arca no meio dos filisteus. Se você caminhar pelo livro de Isaías, você vai ver que muitas vezes a palavra servo, ela é usada para fazer referência a Cristo e muitas vezes é usada para fazer referência ao povo. Essa conexão entre o Êxodo e 1 Samuel 6, meus irmãos, nos mostra como é a unidade e a comunhão do Senhor com o seu povo. A arca do Senhor agora está substituindo aquilo que foi o povo de Deus, porque nele nós temos perdão, nós temos comunhão, nós temos justificação, nós temos santificação. A arca está presa para representar aquilo que representa o Senhor, está substituindo uma história que representa a prisão do povo de Deus. Nós temos isso na Santa Ceia, quando o pão, a Bíblia diz que representa o corpo de Cristo que foi entregue. 1 Coríntios capítulo 10, de que o pão representa todos nós. A relação entre o Senhor e o seu povo. O que é o templo do Senhor? A Bíblia diz que o templo do Senhor é o Senhor. A Bíblia diz que o templo do Senhor é a igreja. Nós somos intrinsecamente unidos a Cristo. Nele nós somos unidos, porque Ele morreu, nós vamos morrer, porque Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. A profunda comunhão entre Deus e o seu povo está sendo representada nessa história. Os elementos se substituem, mas o conceito é que nós fomos redimidos, porque nós somos unidos a Cristo. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, nós fomos unidos à sua morte. Estávamos nele. Por isso nós podemos ter perdão e reconciliação. Nós podemos adorar na confiança de que os nossos pecados foram reparados plenamente, porque nós estamos unidos a Ele, né? Que o Senhor Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos nos colocar de pé.